Você já parou para pensar que, às vezes, as pessoas que parecem ter tudo são justamente as que mais carregam um vazio por dentro? Zaqueu era assim. Aos olhos da sociedade, ele tinha poder, riqueza e influência. Era chefe dos publicanos, coletores de impostos que serviam ao Império Romano, e isso lhe dava status e dinheiro em abundância. Mas junto com essa posição vinha também o desprezo, o isolamento e a acusação constante de traição. Ele era visto como corrupto, ladrão e inimigo do seu próprio povo. E, no fundo, Zaqueu sabia que, por mais que tentasse preencher sua vida com bens, faltava algo que nenhuma moeda podia comprar. Essa é a beleza e, ao mesmo tempo, a contradição dessa história bíblica. Porque Zaqueu, o homem poderoso, descobriu que precisava fazer algo que ninguém esperava dele: correr em meio à multidão e subir numa árvore como uma criança desesperada por enxergar o que ninguém queria lhe permitir. Essa imagem, aparentemente ridícula para um homem rico, se transforma em uma metáfora poderosa para todos nós. Porque no fim, quem de nós nunca precisou deixar o orgulho de lado, enfrentar o olhar de julgamento das pessoas e se expor em busca de algo maior? Imagine a cena: uma cidade lotada, as ruas de Jericó cheias de gente curiosa para ver Jesus passar. Homens, mulheres e crianças se empurrando para encontrar o melhor lugar. E no meio dessa multidão, Zaqueu, pequeno em estatura, mas grande em influência, se vê impedido de enxergar. Ninguém lhe dá espaço, ninguém abre caminho. O desprezo era tão profundo que, mesmo com toda a sua autoridade, ele é tratado como invisível. E é exatamente nesse ponto que sua decisão muda tudo. Em vez de desistir, ele corre. E não apenas corre, ele sobe em uma figueira brava, um gesto humilhante para alguém de sua posição. Era a confissão silenciosa de que ele estava disposto a perder sua dignidade diante dos homens para ganhar um vislumbre daquilo que só Jesus podia lhe oferecer. Essa cena é tão marcante porque revela algo que atravessa os séculos e chega até nós. A verdadeira transformação sempre exige coragem. Coragem para enfrentar o olhar dos outros, coragem para quebrar padrões, coragem para admitir que precisamos de algo que ainda não temos. Zaqueu poderia ter se acomodado no conforto da sua riqueza, escondido atrás das paredes da sua casa luxuosa, mas preferiu se arriscar. Ele entendeu, talvez de forma instintiva, que a oportunidade de estar diante de Jesus era única e não podia ser desperdiçada. E aqui já percebemos a grande lição escondida nessa história. Jesus não está distante daqueles que o mundo despreza. Pelo contrário, ele escolhe enxergar justamente quem a multidão ignora. Aquele olhar de Cristo, levantando os olhos para encontrar Zaqueu no alto da árvore, é o mesmo olhar que atravessa o tempo e alcança cada um de nós, mesmo quando pensamos que não somos dignos, mesmo quando acreditamos que nossa vida está marcada demais pelo passado. Esse início nos coloca diante de uma pergunta inevitável: até onde estamos dispostos a ir para realmente ver Jesus? Porque não se trata apenas de curiosidade ou de estar na multidão. Trata-se de uma busca sincera que exige movimento, decisão, humildade. E assim como aconteceu com Zaqueu, essa busca pode mudar completamente o rumo da nossa história. Prepare-se, porque a partir daqui vamos mergulhar nessa narrativa que não fala apenas de um homem rico subindo em uma árvore, mas de como um encontro com Cristo pode virar o mundo de alguém de cabeça para baixo e revelar que a verdadeira riqueza não está no que temos, mas em quem nos vê e nos chama pelo nome. E se essa cena já tocou algo dentro de você, eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem já está despertando reflexões no seu coração, aproveite este momento para deixar o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda não apenas o canal a crescer, mas também faz com que mais pessoas sejam alcançadas.
por histórias bíblicas que transformam vidas. E eu quero te ouvir também. Já aconteceu de você se sentir como Zaqueu, impedido pela multidão, pelos julgamentos ou até pelas próprias limitações, mas com uma vontade imensa de enxergar mais de perto quem é Jesus? Se sim, escreva aqui nos comentários. Eu já senti isso. Essa frase vai criar um espaço de conexão entre todos nós, mostrando que não estamos sozinhos nessa busca e que cada passo em direção a Cristo é valioso. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, eu te convido de coração a se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, a cada novo vídeo, nós mergulhamos juntos nas histórias ocultas da Bíblia, descobrindo lições que não apenas informam, mas transformam nossa forma de viver e de crer. Ao se inscrever, você se torna parte dessa caminhada, lado a lado comigo e com tantas outras pessoas que também decidiram buscar a presença de Deus de forma mais profunda. Agora, respire fundo e venha comigo, porque o que acontece a seguir na história de Zaqueu é ainda mais surpreendente e poderoso. Imagine a cidade de Jericó, pulsante, cheia de movimento, com suas ruas estreitas repletas de comerciantes, viajantes e curiosos que vinham de toda parte. Era uma cidade estratégica, próspera, cercada por palmeiras, conhecida por seu comércio e pelo fluxo constante de pessoas. No meio dessa agitação, circulava um homem cujo nome era falado com respeito por alguns e com ódio por muitos: Zaqueu. Ele não era apenas um cobrador de impostos. Era o chefe dos publicanos, alguém que ocupava uma posição de grande poder econômico e social, mas que ao mesmo tempo carregava o peso da rejeição de seu próprio povo. Os publicanos eram vistos como traidores, homens que se vendiam ao Império Romano e enriqueciam às custas de seus irmãos judeus. E Zaqueu, por ser o principal entre eles, carregava sobre si ainda mais desprezo e isolamento. Mas, por trás da riqueza acumulada, das roupas finas, da posição de destaque, havia uma solidão que ninguém via. Imagine Zaqueu andando pelas ruas, cercado de servos e privilégios, mas nunca sendo realmente acolhido. Havia nele um vazio que nem todo o dinheiro que acumulava podia preencher. Essa é uma chave importante para entendermos a transformação que estava prestes a acontecer. Porque mesmo sendo rico, Zaqueu era pobre em algo muito mais profundo: a aceitação, o amor, a esperança. É nesse cenário que ouvimos falar que Jesus estava a caminho de Jericó. Agora, tente imaginar a agitação que essa notícia causou. Jesus, o rabino de Nazaré, aquele que já tinha curado cegos, expulsado demônios, multiplicado pães e peixes, estava entrando na cidade. A notícia correu rápido e logo multidões se aglomeraram para vê-lo. Era como se todo o povo tivesse parado suas atividades para assistir àquele momento. E entre a multidão, lá estava Zaqueu. Curioso? Sim. Intrigado? Com certeza. Porque, mesmo com todo o seu status, havia nele uma chama de desejo. Ele queria ver quem era Jesus. E aqui já encontramos um ponto de profunda conexão. Quantas vezes também não somos como Zaqueu? Podemos estar cercados de coisas, ocupando posições, cumprindo papéis sociais, mas ainda carregamos dentro de nós uma curiosidade, uma busca silenciosa por algo maior. Zaqueu poderia ter ficado em sua casa, olhando pela janela, esperando que alguém lhe contasse o que Jesus havia feito. Mas não, ele quis ver com seus próprios olhos. E isso faz toda a diferença, porque mostra que, no fundo, a sede por Deus não pode ser saciada por informações de terceiros, mas apenas por um encontro pessoal. O problema é que Zaqueu era baixo e a multidão o impedia de enxergar. Agora imagine a cena: um homem rico, acostumado a ser servido, a dar ordens, correndo entre as pessoas, tentando achar um jeito de ver aquele que todos comentavam. Não deve ter sido uma cena comum, nem para ele, nem para quem o observava.
E é nesse detalhe que percebemos como o desejo de encontrar Jesus é capaz de nos levar a romper barreiras, a nos expor, a fazer coisas que normalmente não faríamos. Zaqueu não se importou com o ridículo de correr, não se importou com as críticas ou os olhares de desprezo. Ele queria ver Jesus, e isso era mais forte do que seu orgulho. Foi então que ele tomou uma decisão inesperada. Correu adiante e subiu em uma figueira brava, uma árvore robusta e comum na região. Imagine a cena de novo. Aquele homem de posses, provavelmente vestido de forma distinta, subindo em uma árvore como uma criança. É impossível não sentir a quebra de expectativa aqui. Aquele que era visto como ganancioso e poderoso, agora se humilhava, deixando de lado sua imagem para simplesmente encontrar um lugar de onde pudesse enxergar Jesus. Isso é profundamente simbólico, porque nos mostra que o verdadeiro encontro com Cristo exige de nós a disposição de abrir mão da vaidade, de nos desprender do que os outros pensam, de fazer o que for preciso para ter um vislumbre da verdade. E é justamente nessa cena que a história começa a se tornar extraordinária, porque Jesus não apenas passa pela cidade, ele para exatamente debaixo da árvore onde Zaqueu estava. Isso é marcante, porque no meio de uma multidão, o olhar do mestre se fixa em um homem rejeitado, odiado, mas faminto por algo maior. E quando Jesus levanta os olhos, chama Zaqueu pelo nome e diz: "Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa." Todo o enredo muda. O que era apenas curiosidade se transforma em chamado. O que era apenas busca se torna encontro. E pense comigo, como Jesus sabia o nome de Zaqueu? Isso não é apenas um detalhe, é uma revelação poderosa. Ele não apenas vê a multidão, ele conhece cada um pelo nome. Ele conhece a mim e a você. Ele sabe das nossas limitações, das nossas feridas, das nossas buscas escondidas. E quando nos chama, não é para nos envergonhar, mas para nos restaurar. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. E é isso que continua acontecendo hoje com todos que decidem, mesmo em meio às dificuldades, buscar ver Jesus de perto. Essa parte da história é de arrepiar, porque nos mostra que a fé começa muitas vezes com uma simples curiosidade, com um desejo tímido, mas sincero. E Deus, na sua graça, transforma esse pequeno movimento em um encontro que muda destinos. Zaqueu, o homem que subiu em uma árvore apenas para ver, foi visto pelo próprio Filho de Deus e chamado pelo nome. Isso já nos prepara para a transformação radical que estava prestes a acontecer em sua vida. Se essa parte da história já falou com você, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários uma frase simbólica que marca esse momento. Eu quero ver Jesus. Escreva isso como uma declaração de fé, como um testemunho de que você também deseja, acima de qualquer barreira, ter um encontro pessoal com o Mestre. Essa simples frase pode ser o início de algo poderoso na sua vida, assim como foi na vida de Zaqueu. Quando Jesus parou debaixo daquela figueira e chamou Zaqueu pelo nome, algo aconteceu que ninguém poderia imaginar. A multidão, que até então acompanhava com expectativa os passos do Mestre, ficou em choque. Afinal, por que Jesus escolheria justamente aquele homem? Zaqueu era um publicano, o chefe dos cobradores de impostos, alguém que enriquecia explorando o seu próprio povo. Para muitos, ele representava o símbolo da injustiça, da corrupção e da traição. Havia em torno dele uma aura de rejeição que parecia definitiva, como se seu destino estivesse selado para sempre. E, no entanto, Jesus, diante de tantos rostos ansiosos para receber atenção, decide olhar justamente para aquele que todos evitavam. O momento é tão intenso que podemos quase ouvir os murmúrios que se espalham rapidamente entre a multidão. Como assim? Ele vai se hospedar na casa de um pecador. Isso não faz sentido. O choque coletivo revela algo profundo sobre o coração humano.
Estamos sempre prontos para apontar quem merece e quem não merece o favor de Deus. Mas Jesus rompe esse padrão, porque não veio buscar os que se acham justos, mas os que reconhecem a necessidade de serem transformados. Esse gesto do Mestre não foi apenas uma escolha pessoal, foi uma declaração pública de que o amor de Deus alcança até os que a sociedade rejeita. Pense por um instante na cena. Zaqueu, ainda sobre o galho, provavelmente ficou sem ar quando ouviu seu nome saindo da boca de Jesus. Ele esperava apenas vê-lo de longe, talvez espiar discretamente, mas foi surpreendido por um chamado direto e pessoal. Isso é o que torna a história tão poderosa. Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, mas Jesus parou debaixo dela para vê-lo. É aqui que o encontro se torna real, porque o olhar de Cristo nunca é genérico, nunca é distante. Ele conhece nossas histórias, nossas lutas, nossos segredos. Ele chama pelo nome, porque não lida com multidões, lida com pessoas, corações, vidas individuais. E essa atitude de Jesus mexe com cada um de nós, porque nos convida a refletir. Quantas vezes nos sentimos como Zaqueu, escondidos, achando que não somos dignos de estar diante do Senhor? Quantas vezes pensamos que nossa vida, marcada por erros ou escolhas difíceis, nos coloca longe demais da graça? Mas a resposta do Evangelho é clara. Não há altura da árvore, nem profundidade do erro que possa impedir Jesus de nos chamar. Ele nos vê exatamente onde estamos e nos chama pelo nome, não para nos expor, mas para nos transformar. A multidão, ao ver aquilo, reagia com escândalo. É interessante perceber como os olhares humanos são rápidos em julgar, mas lentos em compreender a misericórdia. Muitos pensaram, se ele fosse realmente santo, jamais se aproximaria de um homem como esse. Mas é justamente nesse ponto que Jesus revela sua missão. Ele não se deixa limitar pelo que as pessoas pensam ou pela reputação de alguém. Sua prioridade não é agradar os críticos, mas alcançar os que estão sedentos de vida nova. O convite para ir à casa de Zaqueu foi, ao mesmo tempo, uma resposta ao coração dele e um confronto à religiosidade daqueles que murmuravam. E aqui temos algo simbólico e profundo. Quando Jesus entra em uma casa, ele não leva apenas palavras, ele leva transformação. O lar de Zaqueu, antes marcado pela riqueza adquirida de forma injusta e pelo peso da rejeição, se tornaria o palco de um dos encontros mais impactantes da Bíblia. O detalhe é que a iniciativa não partiu de Zaqueu, mas de Jesus. Ele não apenas aceitou ser convidado, ele mesmo se convidou. Isso nos mostra que a graça não espera apenas que venhamos até ela, mas muitas vezes vem ao nosso encontro, quebrando nossas barreiras e atravessando nossas defesas. Esse contraste entre o desprezo da multidão e o chamado de Jesus nos ensina uma lição poderosa. Aquilo que para os homens parece impossível, para Deus é o terreno perfeito para revelar sua glória. Zaqueu não foi ignorado, não foi deixado para trás. Pelo contrário, ele foi escolhido naquele momento para ser alvo da misericórdia. E isso nos lembra que não há pessoa longe demais para o alcance do amor divino. Imagine o coração de Zaqueu naquele instante. O homem rejeitado, ridicularizado. Agora tinha em sua casa o hóspede mais desejado de toda a cidade. Aquilo não era apenas uma honra social, era um sinal de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E é exatamente essa transição, da vergonha para a honra, da rejeição para a aceitação, que marca a experiência de quem abre espaço para Jesus. E se essa parte da história tocou você de alguma maneira, eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários a frase: Jesus me chamou pelo nome. Essa declaração é mais do que um comentário. É uma forma de reconhecer publicamente que você também acredita que o olhar de Cristo não passa por cima de ninguém, mas alcança cada coração disposto a recebê-lo.
O ambiente dentro da casa de Zaqueu se tornou, de repente, o centro da atenção de toda Jericó. Imagine a cena: as ruas agitadas, os vizinhos curiosos, pessoas tentando espiar pelas janelas, todas murmurando entre si. Para muitos, aquilo era uma afronta. Como o mestre pode se sentar à mesa com alguém como ele? Pensavam em voz alta. Era quase como se a honra de Jesus estivesse sendo questionada, porque, segundo os padrões humanos, sentar-se à mesa era compartilhar intimidade, era se identificar com o outro. E ali estava o Filho de Deus, não na casa dos líderes religiosos, não entre os homens de reputação ilibada, mas justamente com o publicano rejeitado. Esse detalhe não pode ser ignorado, porque revela algo essencial sobre o coração de Cristo. Enquanto a multidão enxergava apenas os pecados de Zaqueu, Jesus via a possibilidade de transformação. Onde os outros viam um traidor do povo, ele via um homem ferido, perdido, mas disposto a ser encontrado. Esse é o padrão de Deus ao longo de toda a Escritura. Chamar aqueles que o mundo rejeita, dar voz aos esquecidos, levantar os que foram derrubados. O chamado de Zaqueu é mais um capítulo dessa grande história de redenção que atravessa gerações. E pense comigo, quantas vezes nós também não passamos pela experiência de sermos julgados pela aparência, pela história que carregamos ou pelos erros que cometemos? É como se o olhar das pessoas nos aprisionasse em rótulos, em identidades que não correspondem mais ao que desejamos ser. Mas quando Jesus entra em cena, ele não se limita aos rótulos. Ele olha para além, para o coração. E foi isso que aconteceu ali, dentro daquela casa em Jericó. A presença do Mestre quebrou a lógica dos críticos e abriu espaço para algo novo acontecer. Enquanto os comentários negativos ecoavam do lado de fora, algo ainda mais profundo estava acontecendo do lado de dentro. Zaqueu, acostumado ao luxo, ao dinheiro acumulado, ao conforto comprado às custas da exploração, de repente se via diante de uma presença que nenhum ouro poderia comprar. O olhar de Jesus, firme e compassivo, desarmava suas defesas. Não havia acusação, não havia condenação imediata, havia apenas a verdade silenciosa de que a vida dele não poderia continuar. Da mesma forma, esse é o poder da graça. Ela não precisa de discursos longos para expor nossa necessidade, porque basta a presença de Cristo para que o coração perceba o vazio que precisa ser preenchido. Podemos imaginar Zaqueu inquieto, talvez com as mãos trêmulas, talvez olhando ao redor de sua casa e enxergando pela primeira vez que todo aquele acúmulo não tinha valor diante da eternidade. Quantas vezes ele teria contado as moedas que tirava do povo, justificando a si mesmo que precisava delas, que era parte do sistema, que todos faziam o mesmo. E agora, diante de Jesus, essas justificativas caíam por terra, porque a luz do mundo estava iluminando não apenas os cômodos da casa, mas os cantos mais escuros da alma de Zaqueu. Esse momento é de arrepiar, porque nos lembra que não existe espaço neutro quando Cristo está presente. Ele entra para transformar, para confrontar, para libertar. E o coração de Zaqueu não resistiu. Algo nele se moveu, uma convicção profunda começou a nascer. A graça que o alcançava era tão real, tão forte, que o peso da riqueza injusta se tornou insuportável. Não era mais possível continuar vivendo da mesma forma, explorando, enganando, acumulando sem limites. A presença de Jesus gerou arrependimento. E o arrependimento genuíno sempre se manifesta em atitudes concretas. E é aqui que vemos a grande virada dessa narrativa. O homem que havia subido em uma árvore para ver, agora se levanta em sua própria casa para declarar: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Essa fala não foi fruto de pressão da multidão, não foi resultado de um sermão longo.
Foi a resposta espontânea de um coração que experimentou a presença transformadora do Mestre. O dinheiro, que antes era seu Deus, agora se tornava instrumento de reparação. A avareza dava lugar à generosidade, e a injustiça era substituída pela restituição. Perceba a força desse gesto. Zaqueu não apenas reconheceu seu erro, ele decidiu repará-lo de maneira radical. A lei judaica previa que, em casos de fraude, a restituição deveria ser feita com um acréscimo de 20%. Mas Zaqueu escolhe ir muito além, 4 vezes mais. Isso revela que a transformação que ele viveu não foi superficial, mas completa. Quando a graça alcança, ela não gera apenas remorso, gera mudança concreta, capaz de restaurar vidas, famílias e histórias. E esse detalhe é precioso para todos nós. Porque muitas vezes pensamos que seguir a Jesus é apenas mudar algumas palavras, frequentar alguns lugares diferentes, assumir uma nova rotina religiosa. Mas a verdade é que o encontro com Ele vai muito além disso. Muda nossa forma de viver, de nos relacionar, de lidar com o próximo, de usar os recursos que temos. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. O homem que antes era conhecido por roubar agora seria lembrado por sua generosidade. Aquele que vivia para acumular se tornou alguém disposto a repartir. Agora pense em como essa cena impactou os que estavam ao redor. Aqueles que murmuravam lá fora talvez nunca esperassem ouvir algo assim. O pecador, que todos condenavam, se levantava diante de Jesus e declarava em alto e bom som que sua vida havia mudado. Não foi necessário que a multidão o aplaudisse, porque a aprovação que importava já estava diante dele. O olhar do Mestre que sabia que aquele era um fruto verdadeiro de arrependimento. E esse é um lembrete poderoso. Não é a opinião da multidão que valida nossa transformação, mas a resposta sincera do nosso coração diante de Deus. Essa passagem fala diretamente conosco, porque nos lembra que ninguém está além do alcance da graça. Se Zaqueu, o chefe dos publicanos, pôde ser transformado, quem de nós poderia ser excluído desse amor? Não importa o tamanho da queda, não importa a profundidade da culpa, a presença de Cristo é capaz de restaurar tudo. A vida de Zaqueu se tornou um testemunho vivo de que o Evangelho não é apenas sobre palavras bonitas, mas sobre mudança real, palpável, visível. E eu quero te convidar neste momento a refletir sobre o que essa história desperta em você. Se a transformação de Zaqueu te inspira, escreva aqui nos comentários a frase: "Eu creio na transformação de Cristo". Essa declaração simples, mas poderosa, é uma forma de afirmar que você acredita que a mesma graça que alcançou, Zaqueu também pode alcançar a sua vida e mudar tudo ao seu redor. Dentro daquela casa em Jericó, o clima havia mudado completamente. O que antes era espaço de murmuração e suspeita, agora se tornava cenário de uma transformação radical. Jesus, com sua presença, não apenas havia abalado a vida de Zaqueu, mas também estava provocando uma mudança na percepção de todos que testemunhavam aquele momento. Era impossível ignorar a cena. Um homem que sempre viveu para si mesmo, agora declarava em voz alta que repartiria com os pobres e devolveria com abundância aquilo que tinha tomado injustamente. A multidão lá fora talvez não conseguisse compreender, mas no coração de Zaqueu estava acontecendo algo que só a graça é capaz de produzir. Um novo nascimento, uma nova identidade, uma vida completamente reorientada pelo encontro com Cristo. E foi nesse instante que a voz de Jesus se ergueu com autoridade e ternura, confirmando aquilo que todos precisavam ouvir. Hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Essas palavras, carregadas de poder, não foram apenas para Zaqueu. Elas ecoaram para todos os que estavam presentes e para todos nós que hoje lemos essa história. Jesus estava deixando claro que a salvação não era mais privilégio dos que aparentavam pureza religiosa,
mas uma promessa acessível até mesmo ao homem mais rejeitado da cidade. A declaração de que Zaqueu era filho de Abraão tinha um peso enorme, porque significava incluí-lo novamente no povo da aliança, restaurando sua dignidade diante de Deus e diante dos homens. Esse detalhe é profundamente significativo, porque a sociedade havia colocado um rótulo sobre Zaqueu: traidor, ladrão, corrupto. Mas Jesus rompe com esse rótulo e o chama de filho. Essa é a essência do Evangelho: restaurar identidades, devolver ao ser humano aquilo que o pecado e as vozes externas tentaram roubar. Quantos de nós também já não carregamos nomes e marcas que nos pesam? Quantos já fomos lembrados mais pelos nossos erros do que pela nossa essência? O olhar de Cristo é capaz de desfazer essas correntes e nos devolver quem realmente somos, aos olhos do Pai. E perceba como a fala de Jesus vai além de Zaqueu. Ele conclui dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é uma das frases mais impactantes de todo o Evangelho, porque revela a missão central de Cristo. Ele não veio para os que se acham perfeitos, nem para os que se consideram justos aos próprios olhos. Ele veio para os perdidos, e todos nós, em algum momento, nos encontramos nesse lugar. Essa frase é como um convite aberto. Se você se sente perdido, se sente que não se encaixa, se carrega culpas ou dúvidas, então saiba que é exatamente por você que ele veio. Essa cena na casa de Zaqueu é mais do que uma narrativa isolada. Ela é um retrato do coração de Deus. Ele não se intimida com os murmuradores, não se afasta diante das críticas, não se limita pelas aparências. O que move Jesus é a oportunidade de restaurar vidas, de transformar corações, de resgatar aqueles que já não acreditavam mais que poderiam ser alcançados. O banquete naquela noite não foi apenas uma refeição, mas um símbolo do banquete espiritual que Cristo oferece a todos que o recebem de coração aberto. E imagine como isso deve ter marcado não apenas Zaqueu, mas também sua família. O texto nos mostra que a salvação veio àquela casa. Isso significa que a transformação de um homem impactou todos ao seu redor. Sua esposa, seus filhos, seus servos, todos testemunharam de perto o poder de Deus mudando a vida de quem antes era escravo da ganância. Esse é um lembrete poderoso de que a fé nunca é apenas pessoal. Quando um coração se rende a Cristo, os frutos dessa transformação se espalham para todos que convivem conosco. Esse momento nos convida a refletir profundamente. Será que temos acreditado que algumas pessoas estão além do alcance de Deus? Será que olhamos para certos rostos e pensamos: para esse não tem mais jeito? A história de Zaqueu é um chamado para mudar essa perspectiva. Se até o chefe dos publicanos, odiado e rejeitado, pôde ser restaurado e chamado de filho, então não existe vida que Cristo não possa transformar. Essa mensagem é para todos nós que precisamos, vez após vez, ser lembrados de que a graça não tem limites. E se essa parte da história falou com você, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários a frase: eu sou alcançado pela graça. Essa declaração não é apenas um comentário, mas um testemunho de fé, de que você crê que a mesma graça que entrou na casa de Zaqueu também pode entrar na sua vida, trazendo transformação, restauração e salvação. O impacto da transformação de Zaqueu não pode ser medido apenas pelo que ele declarou dentro de sua casa, mas pela forma como essa declaração reverberou além das paredes e alcançou toda a cidade. Imagine a cena: aquele que antes era o símbolo da corrupção, o chefe dos publicanos, agora prometia devolver o que havia roubado e ainda repartir suas riquezas com os pobres. Essa mudança não era apenas uma questão pessoal, era um abalo sísmico no coração de Jericó. A notícia certamente correu de boca em boca, chegando aos ouvidos daqueles que haviam sido explorados, feridos e humilhados por ele.
e cada palavra ecoava como uma prova viva de que a presença de Jesus não deixava ninguém do mesmo jeito. Aquele homem que todos queriam ver cair, agora se levantava não por seus próprios méritos, mas porque havia encontrado graça diante de Deus. Isso nos mostra algo poderoso. A salvação não é um evento escondido, mas uma transformação que, cedo ou tarde, se torna visível para todos. Não havia como ocultar o que tinha acontecido. Zaqueu já não era o mesmo. Sua mudança era radical, prática, concreta. E é exatamente isso que torna essa narrativa tão irresistível, porque não estamos diante de uma simples promessa espiritual, mas de um fruto palpável, de arrependimento verdadeiro. E pense na quebra de expectativa que isso causou naqueles que observavam. Os mais religiosos provavelmente franziram a testa, questionando se aquela transformação era de fato legítima. Afinal, como acreditar que alguém tão marcado pela injustiça poderia, de repente, ser chamado de filho de Abraão? Mas essa é a beleza do Evangelho. Ele nos confronta com aquilo que parece impossível aos nossos olhos, justamente para revelar que em Cristo não existem impossíveis. O que a sociedade descarta, Ele acolhe. O que muitos julgam irreparável, Ele restaura. Esse episódio também nos lembra de que o arrependimento genuíno não é apenas emoção, mas ação. Zaqueu não se contentou em dizer que havia mudado. Ele provou sua mudança com atitudes. Ele não apenas reconheceu sua falha, mas se comprometeu a reparar o dano. Esse detalhe é fundamental, porque muitas vezes limitamos a fé a palavras bonitas ou sentimentos momentâneos. Mas o Evangelho nos mostra que quando Jesus entra na vida de alguém, a transformação é tão real que se expressa em decisões práticas, em escolhas que impactam não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade ao redor. E aqui cabe uma reflexão profunda. Quantas vezes não olhamos para pessoas ao nosso redor e pensamos que elas nunca irão mudar? Talvez seja um vizinho difícil, um familiar distante ou até nós mesmos, presos a velhos hábitos que parecem inquebráveis. A história de Zaqueu nos desafia a acreditar que ninguém está fora do alcance da graça. Porque se até o chefe dos publicanos, enraizado em corrupção e rejeição, pôde ser transformado, então qualquer coração pode ser alcançado pelo poder de Cristo. Isso deve acender em nós não apenas esperança, mas também humildade. Afinal, diante de Deus, todos estávamos perdidos e todos precisamos ser resgatados. Outro ponto marcante é como Jesus lida com a crítica. Enquanto os religiosos murmuravam sobre a escolha de entrar na casa de um pecador, ele respondia com fatos incontestáveis. A salvação havia chegado ali. Esse é um recado poderoso para cada um de nós. Muitas vezes, a transformação que Deus realiza em nossas vidas será alvo de incompreensão, de comentários maldosos, de olhares de desconfiança. Mas não precisamos temer, porque não é a aprovação das pessoas que valida o nosso encontro com Cristo, mas sim a voz dele, declarando: hoje veio salvação a esta casa. E talvez seja isso que nos toca tão profundamente nessa história. Porque todos nós, em algum momento, já sentimos o peso do julgamento humano, já ouvimos palavras que nos diminuíram, já fomos lembrados dos nossos erros como se fôssemos incapazes de superá-los. Mas Jesus olha além da superfície. Ele vê o coração disposto, a alma arrependida, a vida pronta para ser reconstruída. Essa é a essência da graça, não negar o passado, mas transformá-lo em testemunho. Agora imagine como os pobres de Jericó receberam aquela notícia. Pessoas que talvez haviam perdido a esperança de justiça, agora viam diante de si uma restituição inesperada. O gesto de Zaqueu não apenas limpava sua própria consciência, mas trazia alívio concreto para muitas famílias. Esse detalhe nos mostra que a fé autêntica não é egoísta. Ela sempre transborda em benefício de outros.
Quando Cristo transforma alguém, essa transformação se espalha como luz, alcançando quem está à volta. Esse trecho da narrativa também nos convida a pensar sobre o que significa realmente seguir Jesus. Não é apenas acreditar em suas palavras, mas deixar que elas mudem a forma como lidamos com o próximo, com nossos bens, com nossas escolhas. É viver de maneira tão diferente que até os que não creem não possam negar o impacto da mudança. Foi isso que aconteceu com Zaqueu. E é isso que pode acontecer com cada um de nós quando abrimos o coração para a presença transformadora de Cristo. E se essa parte da história falou profundamente com você, eu quero te convidar a deixar registrado nos comentários uma frase simbólica: a salvação entrou na minha casa. Essa declaração é mais do que um comentário. É uma afirmação de fé, um testemunho público de que você crê que o mesmo Jesus que transformou Zaqueu pode também transformar a sua vida e a sua família. A transformação de Zaqueu não foi apenas um episódio isolado em sua vida pessoal. Foi um evento que mexeu com toda a estrutura social de Jericó. O nome daquele homem estava associado ao peso da opressão, ao rosto da injustiça, ao símbolo de um sistema que esmagava os mais pobres para favorecer os poderosos. Mas agora, de repente, ele se levantava diante de todos e declarava com convicção e coragem que não seria mais o mesmo. Imagine a reação da cidade ao ver o homem mais rejeitado anunciar que devolveria em dobro, em triplo, em quádruplo o que havia tirado de seus conterrâneos. Era como se as correntes da injustiça começassem a se partir diante de um gesto que ninguém ousaria esperar. É importante perceber que esse impacto social era inseparável do impacto espiritual. Jesus não apenas entrou na casa de Zaqueu, mas entrou na sua alma, no espaço mais íntimo onde decisões verdadeiras são tomadas. E quando isso acontece, não há como manter tudo do mesmo jeito. O arrependimento verdadeiro sempre deixa marcas externas, sempre gera mudanças práticas, sempre ecoa na vida daqueles que estão à nossa volta. Zaqueu não apenas abriu sua porta para Jesus, ele abriu mão de tudo aquilo que havia construído de maneira ilícita. Essa é uma lição poderosa para nós. Quando Cristo é recebido de verdade, ele não fica em um canto da nossa vida como convidado discreto. Ele se torna o Senhor e sua presença muda tudo. Esse ponto da história nos confronta com uma pergunta incômoda. Estamos dispostos a deixar Jesus mexer nas áreas mais sensíveis da nossa vida? Porque é fácil abrir o coração em momentos de emoção, mas é muito mais difícil abrir as mãos e permitir que ele transforme também nossa relação com o dinheiro, com o poder, com os relacionamentos. A fé de Zaqueu se mostrou autêntica, porque não ficou apenas em palavras, mas se traduziu em escolhas radicais. E é justamente isso que distingue o arrependimento genuíno do remorso passageiro. Um gera vida nova, o outro apenas pesa na consciência sem levar à mudança. Agora, pense comigo. Quantas pessoas em Jericó foram beneficiadas por aquela decisão? Famílias que tinham perdido bens, viúvas que haviam sido exploradas, trabalhadores que tinham sido injustiçados. Todos eles, de repente, se tornavam receptores da graça que havia invadido o coração de Zaqueu. Isso nos mostra que a transformação que Jesus realiza em alguém nunca fica restrita a uma esfera pessoal. Ela sempre se espalha como ondas em um lago, alcançando cada vez mais pessoas. É por isso que podemos dizer que a salvação de um indivíduo tem o poder de transformar toda uma comunidade. E há ainda outro detalhe precioso. Ao declarar que restituiria e repartiria, Zaqueu estava na prática quebrando o poder que o dinheiro tinha sobre ele. Até então, a riqueza era seu refúgio, sua identidade, sua segurança.
Mas no encontro com Jesus, ele entendeu que nada disso poderia se comparar com o valor de ser chamado filho de Abraão. Aquele que antes se definia pelo que possuía, agora se reconhecia pelo que havia recebido: graça, perdão e uma nova vida. Esse é um lembrete forte de que todos nós precisamos, em algum momento, redefinir o que realmente importa. Talvez você também já tenha se sentido preso a algo que te definia. Um título, um cargo, uma posição ou até mesmo os erros que ficaram no passado. A história de Zaqueu mostra que quando Jesus entra, essas correntes se quebram. A identidade não vem mais do que você tem ou do que os outros dizem sobre você, mas do que Cristo declara a seu respeito. Ele disse sobre Zaqueu: "Hoje veio salvação a esta casa." E essa frase ecoa até hoje, porque ainda há casas, famílias e corações que precisam ouvir o mesmo. Repare que, enquanto muitos murmuravam por Jesus ter se hospedado na casa de um pecador, o mestre não se preocupou em responder às críticas. Ele deixou que a mudança de Zaqueu fosse a prova suficiente. Isso nos ensina algo muito prático. Não é com discussões que mostramos a realidade da nossa fé, mas com frutos. Quando a transformação é verdadeira, os frutos falam mais alto do que qualquer defesa. Zaqueu não perdeu tempo tentando convencer seus críticos. Ele mostrou sua nova vida através de ações. Essa é uma lição valiosa para nós, porque muitas vezes gastamos energia tentando provar aos outros quem somos, quando, na verdade, o que convence é a evidência de uma vida transformada. E talvez esse seja o ponto mais emocionante. A história de Zaqueu mostra que ninguém está fora do alcance de Deus. Aos olhos da multidão, ele era caso perdido. Aos olhos de Jesus, ele era exatamente aquele que precisava ser alcançado. Esse contraste é o coração do Evangelho. Ele não veio para os que se acham justos, mas para os que reconhecem sua necessidade. E é justamente isso que nos atrai tanto nessa narrativa, porque no fundo, todos nós somos como Zaqueu em alguma medida, precisando desesperadamente que Jesus olhe para nós e diga: "Hoje eu preciso estar na tua casa. Agora eu quero te convidar a participar ativamente deste momento." Se essa parte da história falou com você, escreva nos comentários a frase: "Minha casa pertence a Jesus." Essa declaração será um símbolo da sua fé, uma forma de dizer publicamente que você também deseja que a presença transformadora de Cristo habite não apenas o seu coração, mas todo o seu lar, toda a sua vida. Naquele instante em que Jesus declarou diante de todos que a salvação havia chegado à casa de Zaqueu, algo mudou não apenas na vida dele, mas no ambiente espiritual de toda a cidade. Jericó, acostumada a ver em Zaqueu o símbolo da corrupção e do peso da cobrança injusta, agora se via confrontada com uma cena inesperada. O homem mais odiado estava sendo transformado diante dos seus olhos. Não foi um processo escondido, feito nos bastidores, mas um movimento público, visível, incontestável. Isso nos mostra que a obra de Cristo nunca é apenas íntima. Ela sempre transborda e se torna testemunho. O olhar da multidão se dividia entre indignação e perplexidade. Alguns não conseguiam aceitar que alguém como Zaqueu pudesse receber tamanha graça. Outros, em silêncio, talvez sentissem uma ponta de esperança. Se até ele poderia ser alcançado, então ninguém estava fora do alcance de Deus. Essa divisão de opiniões é algo que continua acontecendo até hoje. Quando alguém decide seguir Jesus de verdade, sempre haverá os que murmuram, que duvidam, que não acreditam. Mas também haverá aqueles que se inspiram, que enxergam na transformação do outro a possibilidade de uma nova vida para si mesmos. O impacto da mudança de Zaqueu não se restringiu à sua casa. Ele se espalhou como ondas que se propagam quando uma pedra é lançada no rio. E há um detalhe profundo aqui. Jesus não esperou Zaqueu se corrigir para depois visitá-lo. Foi justamente o contrário.
Ele entrou na casa dele quando ainda era visto como pecador, ainda carregado de erros e marcas do passado. Isso nos revela a essência do Evangelho. Cristo não vem até nós porque somos dignos, mas porque precisamos desesperadamente dele. A transformação não é pré-requisito para receber sua presença, é consequência da sua presença. Esse é um ponto que quebra toda a lógica humana, porque estamos acostumados a relacionar aceitação com mérito. Mas a graça divina se move na contramão. Ela nos aceita primeiro para nos transformar depois. Esse é o mistério que mexe com o coração. Imagine como Zaqueu deve ter se sentido naquele momento. Durante anos, acumulou riquezas, mas também colecionou olhares de desprezo, palavras de rejeição e sentimentos de solidão. De repente, o homem mais puro, mais santo, mais íntegro que já pisou nesta terra, escolhe justamente a sua casa para entrar. O vazio que o dinheiro nunca preencheu agora era ocupado por algo muito maior. A presença de Jesus. Não era apenas uma visita qualquer, era o início de uma vida completamente nova. E talvez seja aqui que muitos de nós nos identificamos com Zaqueu. Quantas vezes também não nos sentimos indignos? Quantas vezes olhamos para a nossa história e pensamos, Deus jamais poderia se importar comigo depois de tudo o que já fiz. Mas essa narrativa nos mostra o contrário. Se Jesus escolheu entrar justamente na casa do homem mais rejeitado da cidade, isso significa que ele também escolhe entrar na nossa. Não importa o passado, não importa a bagagem. É nesse contraste entre a nossa indignidade e a graça imerecida que o Evangelho brilha com mais força. A cena também revela algo precioso sobre a verdadeira salvação. Ela não é apenas um alívio espiritual ou um consolo emocional. A salvação transforma a maneira como vivemos, impacta nossas escolhas, redefine nossas prioridades. Zaqueu não apenas recebeu palavras de perdão, ele foi impulsionado a agir de forma concreta. Esse é o sinal mais evidente de que Cristo realmente entrou em sua vida. Tudo aquilo que antes o dominava perdeu o poder. O dinheiro já não era seu senhor, a ganância já não ditava suas decisões, a solidão já não marcava sua identidade. Agora ele tinha uma nova história, escrita não pela injustiça, mas pela graça. Pense comigo, se os vizinhos de Zaqueu já o viam como o opressor da cidade, o que sentiram ao receber de volta o que lhes havia sido tomado? Que impacto esse gesto gerou na vida de tantas famílias? Essa é a beleza da verdadeira conversão. Ela não abençoa apenas quem a experimenta, mas se espalha e abençoa todos que estão ao redor. É impossível alguém encontrar Jesus de verdade e isso não repercutir na vida de outras pessoas. Talvez essa seja a parte mais desafiadora dessa história. Não basta apenas se emocionar com a presença de Jesus. É preciso permitir que ela se traduza em mudanças reais. É fácil se comover, difícil é se transformar. Mas é exatamente isso que diferencia um encontro passageiro de um encontro eterno. Zaqueu não teve apenas uma experiência bonita para guardar na memória. Ele viveu uma virada de vida que se tornou exemplo para gerações inteiras. Se essa parte da história já está tocando seu coração, eu quero te convidar a selar esse momento de forma especial. Escreva aqui nos comentários a frase: "Eu recebo Jesus na minha casa". Essa declaração não é apenas simbólica, é um ato de fé, um jeito de dizer que você também deseja abrir espaço para que Cristo entre e transforme tudo, assim como fez com Zaqueu. A transformação de Zaqueu não aconteceu em segredo, escondida dos olhos de todos. Pelo contrário, ela foi pública, visível, escancarada diante da multidão que momentos antes murmurava contra ele e contra Jesus. Isso é algo extraordinário, porque nos mostra que a verdadeira obra de Deus não se limita ao coração de alguém, mas se manifesta de tal forma que até os que criticam não podem negar.
O homem que antes era símbolo de injustiça, agora se tornava sinal vivo de redenção. E a frase de Jesus sela essa cena com autoridade divina. Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Essa declaração muda tudo. Repare na profundidade dessa fala. Para os judeus, ser chamado de filho de Abraão não era apenas um título bonito, era uma identidade sagrada. Representava fazer parte da promessa, herdar a aliança, ser contado entre os escolhidos. E justamente sobre Zaqueu, o rejeitado, o marginalizado, aquele considerado indigno, Jesus afirma: ele também pertence. Isso deve ter soado como um choque para todos ali presentes. O que era improvável aos olhos humanos, Jesus confirma como verdade diante de todos. Ele estava devolvendo dignidade a alguém que havia sido arrancado do convívio comunitário, resgatando sua identidade e colocando-o novamente dentro do propósito divino. Esse detalhe é poderoso, porque nos lembra que a salvação em Cristo não é apenas perdão individual, mas também restauração de pertencimento. Jesus não apenas limpou a consciência de Zaqueu, ele o reintegrou ao povo de Deus. Aquele que antes era visto como traidor, agora era reconhecido como parte da família da fé. É como se o Mestre estivesse dizendo: ninguém pode excluir aquele que eu incluí. Isso fala diretamente ao nosso coração, porque quantas vezes também não nos sentimos excluídos, afastados, indignos de pertencer. A boa notícia é que quando Jesus entra em cena, ele não apenas nos perdoa, mas também nos devolve identidade e lugar. O mais impressionante é que essa restauração não se restringiu a Zaqueu. A casa inteira dele foi impactada. Quando Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, ele estava mostrando que o alcance do seu amor vai além do indivíduo. A salvação transborda para a família, para as relações, para tudo o que toca. Imagine a reação dos filhos de Zaqueu, de sua esposa, de seus servos. Todos eles, de uma hora para outra, viram aquele homem endurecido pelo dinheiro se tornar alguém quebrantado, disposto a repartir, desejoso de fazer justiça. O ambiente daquela casa nunca mais seria o mesmo. A presença de Cristo muda não apenas o coração de uma pessoa, mas transforma toda a atmosfera ao redor. Essa é uma verdade que precisamos trazer para a nossa vida. Porque muitas vezes pensamos na fé apenas como algo íntimo, privado, reservado à vida pessoal. Mas a história de Zaqueu nos mostra que quando a salvação chega de verdade, ela alcança nossas famílias, toca nossa casa, muda nossas relações. Não é apenas uma experiência individual, mas um derramar de graça que transborda para todos que convivem conosco. Por isso, quando Jesus disse que a salvação havia chegado àquele lar, ele estava declarando que dali em diante tudo seria diferente, não apenas para Zaqueu, mas para todos que faziam parte da sua história. E há ainda um detalhe que não podemos ignorar. Ao chamar Zaqueu de filho de Abraão, Jesus também estava confrontando a mentalidade dos religiosos da época. Eles acreditavam que apenas os justos, os cumpridores da lei, mereciam ser chamados assim. Mas Jesus quebra essa lógica e mostra que a verdadeira filiação a Abraão não está baseada na perfeição humana, mas na fé e na transformação que ele mesmo realiza. Isso abre espaço para todos nós, porque se até Zaqueu, considerado indigno, foi incluído, isso significa que não há limites para a graça de Deus. É como se Jesus estivesse declarando ao mundo inteiro: não importa quem você seja, o que tenha feito ou o quanto esteja distante, em mim você pode ser restaurado e chamado filho. Esse momento também nos convida a refletir sobre como vemos as pessoas ao nosso redor. Quantas vezes julgamos alguém como caso perdido? Quantas vezes olhamos para alguém e pensamos: esse nunca vai mudar? A multidão que murmurava contra Zaqueu provavelmente pensava assim. Mas Jesus provou que ninguém está fora do alcance do seu amor. E isso nos desafia a mudar nosso olhar,
a acreditar que Deus pode transformar até os corações mais endurecidos. Porque se a graça foi capaz de alcançar o publicano mais odiado de Jericó, ela também pode alcançar qualquer pessoa hoje. E aqui está uma provocação para você que está acompanhando essa história. Será que, de alguma forma, você também não tem murmurando como a multidão? Será que em algum momento não duvidou da transformação de alguém? Essa narrativa nos mostra que Jesus sempre enxerga além da aparência, além do passado, além das falhas. Ele vê o potencial de redenção que existe em cada pessoa. E se ele conseguiu mudar a vida de Zaqueu, ele também pode mudar a sua, a da sua família e a de todos ao seu redor. Esse trecho é um lembrete de que não estamos sozinhos nessa jornada. O mesmo Jesus que entrou na casa de Zaqueu deseja entrar também na nossa. Ele deseja trazer salvação, restauração, dignidade e novo propósito. Por isso, se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a deixar nos comentários a frase: "Minha casa pertence a Jesus". Essa declaração simples é como um ato profético, uma forma de abrir as portas da sua vida para a mesma transformação que mudou para sempre a história daquele publicano em Jericó. O impacto da transformação de Zaqueu não ficou restrito apenas ao momento em que ele recebeu Jesus em sua casa. A cena ecoou pelas ruas de Jericó, espalhando comentários, debates e até escândalo entre os que presenciaram. Afinal, como podia um homem tão odiado, tão marcado pelo estigma de traição, agora ser tratado como exemplo vivo da graça divina? A multidão que antes murmurava, agora se via diante de um fato impossível de ignorar. Aquele publicano que enriquecerá às custas do sofrimento alheio, agora falava de restituição, justiça e generosidade. Era uma reviravolta pública que ninguém poderia prever. E é justamente nesse ponto que entendemos a profundidade do Evangelho. A mensagem de Cristo não era apenas sobre perdão, mas sobre transformação visível, palpável, concreta. Quando Zaqueu prometeu devolver 4 vezes mais a quem havia defraudado, ele estava aplicando em sua própria vida uma lei do Antigo Testamento que falava sobre restituição. Ou seja, sua fé não se limitou a palavras bonitas, ela se traduziu em atitudes práticas. Isso nos mostra que o verdadeiro encontro com Jesus vai além das emoções e se manifesta em escolhas reais, no dia a dia, em como lidamos com as pessoas e com o que possuímos. Esse detalhe é precioso, porque nos convida a refletir. Será que a nossa fé tem produzido frutos visíveis? Será que, assim como Zaqueu, temos permitido que o Evangelho invada áreas da nossa vida que antes estavam fechadas? Muitas vezes é fácil falar de fé dentro de um templo ou no conforto da nossa casa. Mas quando ela nos confronta em relação ao dinheiro, às relações, ao caráter, o desafio se torna real. Zaqueu não apenas ouviu as palavras de Jesus, ele as encarnou, permitindo que sua vida fosse um testemunho público de transformação. O mais interessante é que, em vez de resistir ou justificar seus erros, ele assume sua responsabilidade e toma a iniciativa. Isso revela um coração quebrantado, pronto para obedecer. Ele não diz, se eu tiver defraudado alguém. Ele afirma, se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Essa linguagem é de quem reconhece sua culpa sem desculpas, sem máscaras. E talvez seja justamente isso que faz sua transformação ser tão poderosa. Ela é sincera, sem filtros, fruto de um arrependimento genuíno. Aqui, há uma lição que mexe profundamente conosco. Quantas vezes tentamos negociar com Deus, minimizar nossos erros ou justificar nossas falhas? Mas Zaqueu nos mostra que o verdadeiro arrependimento não teme reconhecer o pecado, porque confia que a graça é maior do que a culpa. O publicano odiado se torna de repente exemplo de fé e de justiça, porque entendeu que o perdão de Cristo não é licença para continuar do mesmo jeito, mas força para viver de maneira nova. Essa mudança radical em Zaqueu
também expõe o contraste com os religiosos que murmuravam. Eles, que se consideravam justos, não conseguiram enxergar a beleza da transformação. Isso nos faz lembrar que, muitas vezes, os maiores obstáculos ao Evangelho não são os pecadores declarados, mas aqueles que se acham justos demais para precisar de mudança. A cena de Jericó revela que o coração humilde de um publicano pode ser mais receptivo à graça do que a rigidez de uma religiosidade sem amor. E aqui está algo que toca diretamente à nossa realidade. Talvez você já tenha sentido na pele o peso do julgamento alheio, as críticas de quem olha apenas para o seu passado sem acreditar que você pode mudar. Talvez já tenha ouvido frases que tentaram te prender a erros antigos, como se você fosse condenado a repeti-los para sempre. Mas a história de Zaqueu nos prova que o olhar de Jesus é diferente. Ele não se fixa no que fomos, mas no que podemos nos tornar a partir do encontro com Ele. Esse ponto da narrativa nos provoca a refletir sobre como enxergamos as pessoas ao nosso redor. Será que temos olhado para os Zaqueus da nossa sociedade apenas como pecadores sem esperança? Ou será que acreditamos que a mesma graça que nos alcançou pode também transformar aqueles que parecem mais distantes? Essa é a beleza do Evangelho. Ele alcança a todos, sem distinção, e prova que não existe coração inacessível ao amor de Cristo. A restituição de Zaqueu também nos ensina sobre o poder da reparação. Ele entendeu que não bastava pedir perdão a Deus, era necessário corrigir as injustiças cometidas contra os outros. Isso é forte, porque nos lembra que a fé verdadeira não nos isenta da responsabilidade diante das pessoas que ferimos. Ao contrário, ela nos move a reparar, a buscar reconciliação, a ser instrumento de justiça. O arrependimento genuíno sempre gera frutos visíveis, e foi isso que fez da transformação de Zaqueu um testemunho tão poderoso em sua cidade. Pense no impacto desse gesto em Jericó. Pessoas que haviam perdido dinheiro injustamente, famílias que foram oprimidas por cobranças abusivas, vizinhos que carregavam rancor. Todos eles, de repente, estavam diante de um novo homem, disposto a devolver o que havia tomado. A restituição de Zaqueu não apenas limpou sua consciência, mas curou feridas comunitárias. Esse é o poder da fé quando vivida com integridade. Ela não apenas muda o indivíduo, mas restaura relacionamentos, gera reconciliação e testemunha publicamente a transformação que só Deus pode operar. E eu quero que você faça agora uma reflexão pessoal. Existe alguma área da sua vida em que o Evangelho ainda não se tornou visível? Alguma parte da sua história que precisa de reparação, de mudança concreta, de frutos que revelem a transformação? A história de Zaqueu nos convida a não esconder nada da presença de Jesus, mas a abrir mão de tudo o que nos prende ao passado, permitindo que sua graça nos transforme por inteiro. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a deixar nos comentários a frase: minha fé produz frutos visíveis. Essa declaração simples será como um compromisso diante de Deus e uma inspiração para todos que lerem, mostrando que você deseja viver uma fé prática, real e transformadora, assim como aconteceu com Zaqueu. A transformação de Zaqueu se torna ainda mais surpreendente quando entendemos a dimensão espiritual das palavras de Jesus naquele momento. Diante da decisão radical do publicano de restituir o que havia roubado e de repartir metade de seus bens com os pobres, o mestre declara: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Essa frase, aparentemente simples, carrega um peso enorme, porque Jesus não está apenas reconhecendo uma mudança de comportamento, mas está afirmando que uma nova identidade havia sido restaurada. Zaqueu, que antes era visto como traidor de seu povo, agora era reafirmado como herdeiro da promessa.
Ele não era mais apenas um cobrador de impostos. Agora era alguém inserido novamente no plano de Deus, alguém que havia encontrado o verdadeiro sentido da vida. Esse detalhe é poderoso porque revela que a salvação não é apenas individual, mas também alcança lares inteiros. Quando Jesus diz que a salvação chegou à casa de Zaqueu, ele está mostrando que a transformação de um coração tem o poder de impactar toda uma família. Imagine os filhos, a esposa, os servos daquela casa vendo o chefe de família mudar de postura da noite para o dia. Aquele homem que antes era sinônimo de ganância e dureza, agora se tornava exemplo de generosidade e arrependimento. O impacto dessa mudança certamente reverberou por toda Jericó, porque quando um coração é transformado por Cristo, a mudança não pode ser escondida. Ela se espalha como luz em meio à escuridão. Essa cena nos confronta com uma pergunta importante. Será que temos permitido que o Evangelho transforme não apenas áreas específicas da nossa vida, mas tudo o que somos e representamos? Às vezes, achamos que seguir Jesus se limita a frequentar um templo ou a mudar pequenas atitudes. Mas a verdade é que a salvação é total. Ela alcança a mente, o coração, a casa, os relacionamentos, a forma como lidamos com o próximo e até mesmo o modo como usamos nossos recursos. A história de Zaqueu nos ensina que quando Cristo entra em uma vida, ele não ocupa apenas um cômodo, ele toma a casa inteira e redefine suas prioridades. E perceba a quebra de expectativa que está acontecendo aqui. Aos olhos da multidão, Zaqueu jamais poderia ser considerado digno da salvação. Ele era o exemplo do que havia de pior: corrupto, explorador, colaborador do Império Romano. E, no entanto, é justamente para ele que Jesus declara: também este é filho de Abraão. Isso significa que diante de Deus não existe passado que não possa ser redimido, não existe estigma social que não possa ser quebrado, não existe rótulo humano que possa definir para sempre a nossa identidade. O amor de Cristo é capaz de reconstruir histórias, devolver dignidade e nos lembrar de quem realmente somos no coração de Deus. Esse detalhe é libertador, porque mostra que ninguém está fora do alcance da graça. Talvez você já tenha se sentido como Zaqueu, carregando um passado que parecia te definir, ouvindo murmúrios que tentavam te aprisionar à sua velha identidade. Mas a voz de Jesus continua ecoando hoje, dizendo: você também é filho, você também é filha, você também é parte da promessa. Essa é a beleza do Evangelho. Ele não olha para o que fomos, mas para aquilo que podemos nos tornar, quando permitimos que Cristo transforme nossa vida. A história de Zaqueu também revela algo profundo sobre a missão de Jesus. Ele finaliza aquele episódio declarando: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa frase é como a chave que abre todo o sentido da narrativa. Zaqueu era o perdido por excelência. Alguém que, embora tivesse riquezas, vivia espiritualmente empobrecido e socialmente isolado. Ele não se encaixava entre os religiosos, nem era aceito pelo povo. Estava perdido em meio à abundância, mas carente daquilo que realmente dá sentido à vida. E é justamente a esse tipo de pessoa que Jesus veio. Os que se sentem deslocados, rejeitados, sem rumo. Esse ponto da história nos desafia porque nos lembra que todos nós, em algum momento, também já fomos esse perdido. Talvez não em dinheiro ou status, mas em escolhas, em caminhos errados, em dúvidas que nos afastaram da presença de Deus. O encontro com Cristo é a prova de que não importa quão longe tenhamos ido, sempre há uma chance de voltar. E não é porque merecemos, mas porque Ele veio nos buscar. A iniciativa não parte de nós, mas dele, que olha para cima da árvore da nossa vida e nos chama pelo nome, oferecendo uma nova chance. E veja como isso gera conexão emocional com todos nós.
Zaqueu representa aquele vazio que cedo ou tarde todos sentimos. Representa as tentativas frustradas de preencher o coração com coisas que não saciam. Representa a vergonha que tentamos esconder atrás de títulos, posses ou máscaras sociais. E representa também a beleza de ser encontrado por Jesus, mesmo quando achamos que não temos mais jeito. Essa é a essência da fé cristã. Não somos nós que subimos até o céu, mas é o céu que veio até nós, na pessoa de Cristo, para nos chamar de volta para casa. Essa parte da narrativa é de arrepiar, porque mostra que o Evangelho não é apenas uma teoria bonita, mas uma realidade que muda destinos. O publicano odiado agora era filho de Abraão. O explorador agora era generoso. O perdido agora era encontrado. E tudo isso aconteceu porque, em um momento inesperado, Jesus decidiu passar por Jericó e olhar para cima da árvore. Isso nos lembra que a transformação não depende das nossas condições, mas da presença de Cristo. Quando Ele passa, tudo muda. Agora, eu quero que você reflita comigo e também participe ativamente deste momento. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários a frase: "Eu fui encontrado por Jesus". E essa declaração simples será como um testemunho de fé, mostrando que você também reconhece que não importa quão perdido esteja, o olhar do Mestre sempre é capaz de te resgatar. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com o seu coração de uma maneira especial. Talvez, em algum momento, você tenha se identificado com Zaqueu, tentando preencher vazios com coisas passageiras, mas descobrindo que somente Jesus pode transformar de verdade. E se essa história tocou você, eu quero te convidar agora a dar um passo de fé junto comigo. Se inscreva no canal neste instante, especialmente você que sentiu algo diferente, que caminhou comigo até o final desse vídeo. Aqui, nós mergulhamos juntos nas histórias ocultas da Bíblia, revelando verdades que não apenas informam, mas transformam. Ao se inscrever, você se torna parte dessa comunidade de fé que cresce a cada dia e que não se envergonha de declarar a verdade. E eu quero que você marque este momento de forma simbólica. Escreva nos comentários a frase: "Eu recebo". Essa simples declaração é muito mais do que palavras. É um testemunho público de que você acolhe no seu coração a mesma transformação que aconteceu na vida de Zaqueu. Não esqueça também de deixar o seu like ou najono neste vídeo. Esse gesto é pequeno, mas tem um impacto enorme, porque ajuda a espalhar essa mensagem para milhares de pessoas que também precisam ouvir sobre a graça e o amor de Deus. E por fim, não pare aqui. O próximo vídeo já está na tela, cheio de revelações profundas e ensinamentos que vão tocar ainda mais a sua vida. Clique agora e continue comigo nessa jornada, porque cada detalhe da palavra carrega poder para mudar destinos inteiros.